Bom, então até aqui nós vimos as vantagens das representações contínuas de estruturas linguísticas, mais do que isso, as representações vetoriais contínuas, certo? Mas aí fica a pergunta, como é que é a melhor forma de definir o vetor de uma palavra, sentença ou documento? Bom, existem várias formas, nessa parte da aula nós vamos explorar algumas delas. Bom, a primeira forma que o significado de uma palavra foi representado por um vetor foi em 1957, no livro The Measurement of Meaning. Nesse livro, os autores eles propuseram representar cada palavra em 3 dimensões de sentimento. A primeira é valência, que indica o encanto do estímulo, excitação, que indica a intensidade da emoção provocada pelo estímulo, e dominância, que é o grau de controle exercido pelo estímulo, ou seja, exercido quando a palavra é expressa. Tá? Para exemplificar melhor, por exemplo, valência, a palavra feliz tem uma valência alta, porque o encanto do estímulo é alto, e triste tem uma valência baixa, porque não tem encanto. Excitação, por exemplo, motivado é uma palavra que tem bastante excitação, enquanto calmo, né, ela exprime uma excitação baixa. E do grau de controle, né, de dominância, a palavra controlador, ela tem um valor de dominância alto, enquanto que influenciado tem um valor baixo. Aqui tem um exemplo prático que nós extraímos, né, do livro Jurafsky and Martin, que é o texto base da nossa disciplina, nós traduzimos. Aqui vocês podem ver, né, que corajoso é uma palavra que é bem alta em valência, tem a maior valência das 4 palavras que estão aqui representadas, música, desgosto e filhote. Em questão de excitação, desgosto, uma palavra que tem uma intensidade de emoção muito grande, apesar da valência ser negativa, né? E na questão de dominância também, né, do controle, corajoso também tem uma dominância bem alta. Bom, mas esse exemplo ele não é muito utilizado hoje em dia, só mostrei para vocês porque foi a primeira vez que foi apresentada essa ideia revolucionária de representar o significado de uma palavra com uma representação contínua multidimensional. Já uma outra forma é a representação que a gente chama de one-hot. Então, nessa, palavras e documentos são representados por vetores de dimensão do tamanho do vocabulário. Vamos supor que eu tenho um vocabulário com 4 palavras, tá? Com as palavras que nós vimos anteriormente, corajoso, música, desgosto e filhote. Então, cada palavra vai ser representada por um vetor de 4 dimensões, que é o tamanho do vocabulário, e sua posição no vocabulário vai receber o valor 1, enquanto as demais dimensões vão receber valor 0. Então, por exemplo, vamos supor que corajoso, a posição dela no vocabulário é a primeira, então ela vai receber valor 1 na dimensão 1, nos outros 0, e assim por diante. Né? Música, que seria a segunda, valor 1 na segunda posição, os outros valores zerados e assim por diante. Já para representar um documento, as posições das suas palavras no vocabulário receberiam valor 1, enquanto as outras receberiam valor 0. Então vamos supor que eu tenho um vocabulário que é no meio do caminho tinha uma pedra, e eu quero representar a sentença tinha uma pedra. Então o vetor dessa sentença vai ter valor zerado para as palavras no meio do caminho, já que elas não estão presentes na sentença, e tinha uma pedra, vão receber valor 1. Então aqui eu vou demonstrar para vocês como é que a gente pode aplicar uma representação one-hot. Tá? Novamente a gente vai utilizar essa biblioteca, o scikit-learn. Então aqui a gente vai utilizar o método one-hot encoder. Vou passá-lo aqui. Então, e aí eu vou instanciar uma variável enc, que vai instanciar esse one-hot encoder. Vou passar aqui só um parâmetro para ele ignorar valores desconhecidos. E aqui vamos supor que eu tenha no meu vocabulário, tá? A palavra no. Vou repetir aquelas 7 palavras. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tirar essa vírgula. Posso vir aqui, então eu vou treinar meu codificador, chamando esse método fit, ele vai treinar. Eu posso obter o vocabulário, posso aqui pegar as categorias, imprimir. Então tenho aqui meu vocabulário, né, caminho, do meio,
pedra tinha uma. E eu posso obter os vetores agora. Eu posso usar o método transform. Se eu for ver agora, ele gerou então um vetor para cada palavra. Posso vir aqui transformar o vocabulário numa lista, né? E aqui embaixo, por exemplo, para eu devolver o vetor one hot de pedra, eu posso fazer o seguinte: eu posso ir no vocabulário, achar o índice da palavra pedra, certo? O índice 4, e eu já posso passar esse índice para a minha matriz, certo? Que representa os vetores das palavras para as quais eu treinei a representação one hot. Então ela me devolve. Representação one hot de pedra é 0,000,0,1,0. Bom, a representação one hot é mais um exemplo, ela também não é muito utilizada. Grande parte das representações vetoriais elas são obtidas através dessa hipótese, que é a hipótese distributiva. Ela foi formulada pela primeira vez na década de 50 e ela assume que palavras semelhantes, por exemplo, oculista e oftalmologista, elas tendem a ocorrer no mesmo contexto, ou seja, nesse caso de oculista e oftalmologista, próximos de palavras como olhos e examinar. Então, basicamente, a diferença de significado entre duas palavras corresponde à diferença entre seus contextos, ou seja, no conjunto de palavras que co-ocorrem com elas. E essa é a ideia mais utilizada para definir representações vetoriais, tanto de palavras quanto de documentos. Uma das ideias que aplicam a hipótese distributiva para achar vetores de estruturas linguísticas é a matriz de frequência termo-documento. Então, essa matriz é calculada da seguinte maneira: dado um vocabulário e um conjunto de documentos, as representações tanto das palavras quanto dos documentos, elas são calculadas a partir da contagem de cada palavra em cada documento. Então, aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vocabulário que tem as palavras no meio do caminho tinha uma pedra. E eu tenho N documentos. O que eu vou fazer? Eu vou contar cada uma das palavras do vocabulário em cada documento. Assim como em cada documento eu vou contar a frequência de cada palavra do vocabulário. Ao fim, as representações de cada palavra vão ser dadas pela sua frequência em cada documento. Então, no vai ter uma representação vetorial de dimensão n, que é o número de documentos, certo? E cada dimensão vai representar a frequência daquela palavra no documento respectivo. Já a representação vetorial do documento vai ser dado por um vetor de dimensão do vocabulário, e a dimensão desse vetor vai ser dado pela frequência que uma determinada palavra, que é a palavra respectiva, aconteceu naquele documento. Então vamos demonstrar matriz de frequência termo-documento. Novamente nós vamos utilizar um método dessa biblioteca, o scikit-learn, que é o Count Vectorizer. Então eu vou importar esse método, vou considerar aqui também um corpus, que nós estamos utilizando com frequência nas últimas aulas, que é o poema no meio do caminho, certo? Então aqui eu vou instanciar esse método Count Vectorizer, numa variável Vectorizer. E aí a única coisa que eu preciso fazer é chamar esse método. Como nós fizemos com o OneHot, eu poderia chamar o método fit para que ele conte os termos, certo? Para ele treinar esse módulo que está instanciado na variável Vectorizer, mas eu também posso utilizar esse módulo que não só conta as palavras do conjunto de treinamento, mas ele também transforma. Então eu uso fit transform, eu passo o corpus e ele vai me gerar já o vetor. Certo? Então está aqui o vetor que conta a frequência de cada palavra do vocabulário em cada um dos documentos. Nesse caso, cada documento é um verso do poema. Para eu saber qual que foi o vocabulário computado, posso pegar o vocab aqui pelo método getFeatureNames. Então, se eu imprimir, vocês vão ver o vocabulário. Então é esse, o caminho está na primeira dimensão, do na segunda e assim por diante. Então como é que eu faço para acessar o vetor da palavra meio? Bom,
Eu posso fazer daquela mesma maneira, chamar o método index no vocab para achar o índice da palavra meio. Vou saber que a palavra meio está na terceira posição, certo? O índice 2 do Python. Só que ela vai estar na coluna, certo? Como vocês podem ver aqui. Porque aqui, ó, a matriz que foi gerada, ela tem 4 documentos que estão representados na linha e tem 7 palavras que estão disponibilizadas na coluna. Então, eu tenho aqui que buscar o vetor da palavra meio, que vai ser a terceira coluna. Essa aqui, né? O 1, 1, 0, 1. Então, eu posso fazer assim, ó, vetores, traga todas as linhas, eu dou 2 pontos, e eu posso para ele pegar a coluna respectiva da palavra meio. Aqui eu posso passar esse toArray para ele transformar num array. Então está aqui. Se eu quiser ainda melhor, certo? Eu posso transpor essa matriz com o método transpose do NumPy. E está aqui, ele me devolve o vetor da palavra meio. E se eu quisesse acessar o vetor do verso 3? Tinha uma pedra. Bom, os documentos, né, os versos, eles estão representados aqui nas linhas. Então, o tinha uma pedra é o terceiro, que vai estar na segunda posição, né, da linha. Então, eu posso fazer assim, olha, me traga o vetor da linha 2. Novamente, eu posso fazer um toArray aqui. E ele vai me devolver. O vetor da palavra tinha uma pedra, né? Então, das primeiras palavras vai estar vazia. E das últimas, né, tinha uma pedra. Vai ter a contagem de 1. Bom, eu vou só colar aqui para mostrar algo interessante para vocês, tá? Esse método CountVectorize, é possível vocês customizá-los com algumas informações. Então, por exemplo, ele tem aqui um método chamado lowercase, que vocês podem colocar true or false, se vocês quiserem que o texto que ele receba, antes da contagem, ele coloque todos os caracteres em letras minúsculas. Outra coisa que vocês podem fazer é definir um tokenizador. Tá? Vamos supor que vocês tivessem mesmo um texto com pontuação em português, quisessem fazer a tokenização direito, vocês podem passar aqui um tokenizador que eu vou explicar para vocês. Então aqui, ó, vocês podem definir um método defTokenize, por exemplo. Tá? Deixa eu só importar o NLTK. Ele recebe um texto. Esse texto a gente pode devolver ele tokenizado, né, com o método wordTokenize. E aí eu posso passar aqui, ó, tokenizer, posso passar esse método tokenize. Então, na hora de tokenizar o texto, ele vai utilizar esse método que eu dei para instanciar. Aqui não vai fazer muita diferença, certo? Porque eu não tenho pontuação, né? Não tenho um valor assim que esse tokenizador seria melhor utilizado, mas vamos rodar. Provavelmente ele não vai funcionar, porque ele vai pedir para eu baixar o pacote, certo? Então tá aqui, baixar o punct. Bom, tá lá, ele gerou o mesmo vetor, né? Mas posso fazer diferente aqui, dando um ponto assim para ele. Então agora se eu for ver, pedir para ele imprimir o vocabulário também, vou ter no vocabulário ponto final, tá? Então ele soube tokenizar aqui, né? Ele soube separar caminho de ponto final. Bom, uma outra forma de computar representações vetoriais para palavras é a partir da matriz de frequência termo-termo, tá? E como é que essa matriz é calculada? Dado um vocabulário, a representação de uma palavra ela é calculada a partir da contagem da sua coocorrência com cada palavra do vocabulário num determinado contexto, seja isso um documento, uma sentença e assim por diante. Então aqui eu tenho um exemplo, vamos supor que eu tenho um vocabulário no meio do caminho de uma pedra e eu queira contar a coocorrência de cada palavra com cada palavra no vocabulário num verso. Tá? Então esse vai ser o resultado. Por exemplo, no meio acontece em 3 versos a coocorrência, certo? Por exemplo, pedra e tinha acontece 4 vezes, né? Então tinha pedra, aqui tinha pedra, tinha pedra, tinha pedra. Então nos 4 versos acontece a coocorrência dessa palavra. Então uma vez que você computou essa matriz, a representação de uma palavra vai ser dada pela coocorrência dela com cada uma palavra do vocabulário. Bom, aqui tem um método que eu utilizei para calcular a matriz termo-termo. Então eu estou utilizando novamente como corpus o poema no meio do caminho.
Primeira parte, o que eu faço é tokenizar cada um dos versos. Então aqui eu instancio o vocabulário, porque eu tenho no meio do caminho tinha uma pedra. Então eu inicializo uma matriz com zeros do tamanho do vocabulário. Então ela vai ter, como número de linhas, ela vai ter equivalente ao tamanho do vocabulário. Mesma coisa para o número de colunas. Tá? Então eu tenho esse for triplo, que eu faço para cada verso do poema, certo? Cada verso tokenizado. Eu vou iterar sobre o vocabulário num for duplo, certo? Para cada par, cada combinação de pares do vocabulário, eu vejo se eles são diferentes. Se eles forem diferentes, eu vejo se cada uma da palavra do par, certo? W1 ou W2, acontece no verso. Se acontecer, eu incremento a posição equivalente a essas duas palavras. No final eu vou ter o meu vetor, como vocês vão ver aqui. Então está aqui. A matriz de frequência termo-termo, que calcula a co-ocorrência de uma palavra com outra palavra no vocabulário num determinado contexto, nesse caso em cada verso.